Meus queridos, a graça e a paz de Jesus, felizes nós estamos de poder estar aqui para ouvir a palavra de Deus. O culto público, ele tem necessariamente que ser para a gente adorar a Deus, confessar pecado, ser ensinado na palavra e poder louvar a Deus juntos. Que a gente, ao longo desse período, de uma hora que a gente fica, uma hora e pouquinho que a gente fica aqui, a gente possa se lembrar de necessariamente fazer isso. E no momento em que a gente adora a Deus, que a gente louva ao Senhor, agradece a Ele, é ensinado na palavra e confessa pecados, Deus transforma a nossa vida. E por isso a gente precisa fazer isso semanalmente, periodicamente. Você fala, por que eu não posso cultuar em casa? Devemos cultuar a vida toda, em todo tempo, em todo lugar. Mas no ajuntamento público, Deus manda a gente congregar, não deixar de congregar, porque Deus se revela no ajuntamento do povo, e isso traz crescimento e projeção de Jesus na nossa vida, e a gente cresce. Então é por isso que nós estamos aqui. Agora não é fácil, tem que pagar um preço. Se a gente for esperar o tempo e tudo dar certo, a gente não sai de casa. Mas quando a gente tem um firme propósito de ir para se encher de Cristo, a gente vem para a glória de Deus e recebe do Senhor. Nós estamos numa série de pregações nesse segundo semestre, pensando que tudo que Deus fez no início só pode ser vivido por nós, a criação só pode ser vivida por nós pela redenção. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 em diante. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Na semana passada, queria que você atentasse para isso, nós vimos que orar é dar graças. E deixa eu chamar a sua atenção, inclusive a minha, para algumas coisas que Deus pontuou no nosso coração. Paulo não estava dando graças porque ele estava lá, olha a vida, vamos dar graças, e vamos dar graças, mas não sem pensar que aquela igreja tinha problemas. E aí a gente viu claramente no texto que quando a gente encontra problema na vida de alguém, a primeira coisa que a gente quer fazer é logo ir falando um monte de coisa. Paulo, antes de falar, ora. E antes de pedir, dá graças. Pensemos, sangue de barata de Paulo. Não. Graça de Deus. Graça de Deus. Paulo diz que ele se considerava o maior pecador. E isso não é uma força de linguagem para dizer, eu me orgulho de ser humilde. Ele está dizendo honestamente que nele não há bem algum, como não há em você e não há em mim. Mas pecador remido pela graça de Deus, que como era e como nós somos, ele pôde dizer, tenho muitos problemas para tratar na igreja de Colossos, mas não posso perder o tato. Foi isso que nós falamos na semana passada. Não posso perder o tato. E eu quero agradecer a Deus, porque eu vejo fé em Cristo e amor para com os irmãos. Mas neste texto que ele continua na sessão de oração, ele está nos dizendo que orar também é pedir. Orar é dar graças no momento em que a gente encontra problemas, mas orar também é pedir. Paulo ora por aqueles irmãos, e não só neste texto, mas em outros textos também. Se você pegar todas as orações de Paulo no Novo Testamento, olha que coisa interessante, gente. Ele diz o seguinte, gente, eu vim orar por vocês, estou escrevendo, mas eu quero que vocês orem por mim. Eu preciso orar por vocês, mas vocês também precisam orar por mim. Na carta aos Romanos, ele ainda diz assim, eu não estou só orando, eu não vejo a hora de estar aí. Porque é o seguinte, eu preciso receber Jesus por meio dos dons que ele deu para vocês,
E eu também quero dar Jesus para vocês. Tenho necessidade de perceber que tem gente orando por mim. E tenho necessidade também de orar pelos meus irmãos, sabendo dos problemas que circundam a vida de cada um deles. A grande questão hoje, o texto nós vamos falar da necessidade de orar. A pergunta, vamos começar pelo começo. Temos necessidade de orar? Não é o exercício da oração que Paulo está falando só. Mas Paulo está dizendo, olha, eu preciso viver com oração, preciso que alguém ore por mim. E quero também orar pelos meus irmãos. Paulo estava preso, impossibilitado de fazer suas viagens de difusão do cristianismo no mundo, nos confins da terra, do mundo antigo. Não está pedindo para que Deus o tirasse de lá, porque a soberania de Deus o queria lá. Mas ele diz, olha, sabendo a vontade de Deus, orem por mim. Quanto tempo faz que você não procura um irmão de oração e diz, por favor, irmão, ora por mim? Qual foi a última vez que você olhou para alguém e disse, irmão, eu quero orar por você? A minha vontade é de tirar você do seu contexto de sofrimento. Ou seja ele de não sofrimento. Mas eu não posso, mas eu quero orar por você. Irmãos, pensar o texto bíblico, fique tranquilo que o sermão de hoje não tem 3, tem 2 lições. Então, eu posso gastar um tempinho a mais aqui. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar, à luz desse texto, é que o cristianismo é corpo. E corpo não existe quem corre sozinho. No corpo nós estamos ligados. Deus nos ligou para que tenhamos comunhão de oração. Mas essa comunhão de oração, ela não pode ser no nível da superfície. Vocês oram aí, a gente ora aqui. Listinha de oração. São meios e projetos para viabilizar algo daqui de dentro. Agora, admitir que nós precisamos orar. Lembremos um tempo atrás que fizemos e cantamos hoje o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, nós cantamos a parte do louvor do Pai Nosso. Mas o Pai Nosso começa com louvor, mas também tem as petições, e é o que Paulo está fazendo agora. E pedir é um ato de humilhação. Você está trabalhando todo dia, teu salário bate na tua conta todo mês, mas a Bíblia manda você dizer, Deus, me dá o pão. Me dá o pão. E não só para mim. Dá o pão nosso. Eu tenho salário, Deus, está garantido, mas eu preciso pedir ao Senhor o pão. Orar e pedir a Deus, é lógico que a nossa oração é a Deus, mas dizer isso para o irmão é dizer, eu me humilho diante de Deus e eu, por favor, exponho as minhas necessidades. Ora por mim, meu amado. Ora por mim, meu amigo. Estou com medo, estou indiferente, estou preocupado comigo mesmo, estou com medo da situação. Quero até agradecer e reconhecer a mão de Deus em situações. E não queria fazer isso sozinho, mas queria fazer isso com os meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus. Irmãos, Jesus viveu assim. Jesus foi para o ministério público dele, o que é que ele foi fazer? Orar. Jesus teve que enfrentar momentos antes da cruz, o que é que ele foi fazer? Gente, eu preciso falar com Deus, mas não só falar. Venha orar comigo. Entra aqui, por favor, preciso de gente que ore comigo. Pensar este texto de hoje é pensar a nossa vida de comunhão e oração. Mas, Cristiano, eu não tenho tempo para encontrar algum irmão de oração só no domingo, não dá. Isso, irmãos, não é tão utópico assim. Se nós não pensarmos nas nossas primeiras relações, tenho batido semana após semana, o que nós vivemos na família não está desassociado do corpo de Cristo. Se você é marido e mulher, pai, filho, patrão e empregado, e somos todos crentes em Cristo Jesus, você tem um irmão junto com você lá na tua casa. Não só lá, mas também aqui. Mas eu tenho vergonha, ninguém faz. Faça você. Usa a tecnologia para isso, manda um recado. Irmão, como que eu posso orar por você? Se tem algum motivo para eu orar por você, eu queria orar por você. A gente tem que perder um pouco de medo e um pouco de vergonha.
e expressar amor. Sair daqui nesta noite dizendo, meu irmão, nunca falei nada com você, mas eu queria te perguntar, eu posso orar por você? Como? Fica tranquilo, que é um segredo nosso de oração, mas eu queria orar por você. Quais são os 2 pedidos específicos de Paulo nesta oração, que Deus quer falar ao teu coração e ao meu? Ele lá diz, por esta razão eu não deixo de orar e eu peço que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeiro pedido, ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Preste bastante atenção aqui. Algumas vezes, nós em algum momento da vida, estou generalizando, desculpa se eu pecar, mas a gente já pensou assim, eu gosto de ser coração. Esse negócio de pensar a fé não é para mim, não. Ir lá na fonte, cheio de teólogo, todo mundo faz seminário, intelectoide, não abra a minha boca. Todo mundo lá é bacharel, não sei das quantas. Não é, viu? Mas tem uma estigma, uma aura que a gente fala, não, no PG eu calo a minha boca. Não abro. Eu falar na frente do fulano? De jeito nenhum. Eu sou mais coração, ele já é mais cabeça. Desculpa, gente. Isso não é bíblico. Paulo está dizendo que todo crente tem que ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Pô, Cristiano, mas eu sou cara coração, não tem... Conhecer é para fulano. Eu sou do coração e a gente se equilibra. Mente e coração são 2 coisas que caracterizam o crente. Se você é o cara que está confortável no coração, desculpa, a palavra tirou teu chão hoje. Se eu sou esse cara que, o Cris é coração, não pensa muito, está errado, porque se essa é a imagem que eu estou passando para você, está errado, porque tem que pensar. Paulo está orando, podia pedir por 1000 coisas. Eu vou pedir para a alegria inundar o coração de vocês, eu vou pedir para Deus manifestar alguma coisa, para vocês terem emoção com isso ou com aquilo. Ele diz, não. Estamos com problemas, e eu peço para que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus. Ixi, eu achei que isso era para os mestres. Não, é para crente. Vamos pensar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse pedido é que Paulo está combatendo aquela dicotomia, mente de um lado, coração de outro. O evangelho é para a mente e é para o coração. A palavra de Deus é para a mente e é para o coração. Ela penetra a mente, mas ela tem que cair no nosso coração. Se você hoje tem, de alguma forma, na tua vida de oração, ponderado o que eu sinto de um lado e o que eu penso do outro, ou eu não preciso pensar e quero só sentir, a palavra de Deus diz que a gente tem que unir essas 2 coisas. Mente e coração, irmãos. Se você acha que a fonte, desculpa falar os visitantes, mas eles estão na igreja local e o que caracteriza a igreja local é a aplicação do sermão para a nossa igreja. Você está na fonte achando que, então eu sou da galera do coração. Não existe galera do coração e não existe galera da cabeça. Nós estamos em Cristo e queremos o equilíbrio de mente e coração. Queremos que aquilo que nós sabemos da palavra dobre o nosso joelho do coração diante de Deus e digamos a Ele, eu preciso de Cristo. Com choro, sem choro, com emoção, sem emoção, não importa o teu exterior. Tem gente que chora com o coração, mas não cai uma lágrima. E também não faz franzir de testa. Eu e a Mariu fez assim, sorry. Mas isso não é padrão de espiritualidade, gente. O que a Bíblia manda a gente fazer é deixar a palavra penetrar nossa mente, a fé é para ser pensada. E o que eu faço para pensar? Faço curso de teologia? De jeito nenhum. Eu vi meu pai, foi um homem que morreu, mas era um expositor da palavra, com a 8ª série. Mas era um expositor da palavra. Se entregava para a palavra. Não chorava, não derramava lágrimas, não era sentimentaloide, mas era um homem da palavra. Isso é para você que está aqui dizendo assim, deixa os outros fazerem por mim. Não, deixa os outros saberem por mim. Saiba você. Conheça o evangelho. Paulo está dizendo, eu quero que todos conheçamos a vontade de Deus revelada. Mente e coração. Nesse pedido ainda, Paulo vai dizer que a gente precisa dos 2, mente e coração.
Eu sei, irmãos, que isso vai tirar a gente da estabilidade. A gente já constrói postura. E a gente deixa as coisas no lugar comum. E a gente cria algumas posturas na vida. Então, beleza, eu sou do coração, ele é da cabeça. E aí Deus tem a gente já encontra bases teológicas. A diversidade no corpo. Um sabe, o outro não precisa saber. Um ora conforme o que sabe, o outro recebe. Não é isso. E por que ele vai saber? Por que ele vai dizer que nós precisamos do equilíbrio entre mente e coração, conhecendo plenamente a vontade de Deus? Porque, preste bastante atenção nisso. É vão servir, seguir, viver, ter e fazer alguma coisa para Deus sem conhecimento dele. Não dá. Não dá. Como é que a gente cresce na intimidade com alguém? Como é que a gente conhece e diz, puxa, a gente ficou amigão. A gente ficou, sei lá, tivemos intimidade ao ponto de nos conhecermos. Porque a gente começou a conversar, a pessoa vai se revelando, você vai se revelando, e com Deus é a mesma coisa. Não há serviço, relacionamento, cantar, ouvir, pregar, testemunhar e evangelizar sem conhecimento de Deus. Mas preste bastante atenção. Então quer dizer que eu tenho que fazer o quê para conhecer? O conhecimento de Deus não é só teórico. Conhecimento de Deus não adianta a partir de hoje, sei lá, na Conde, no gueto, comprar um monte de livro. Agora eu vou, já que eu tenho que ter equilíbrio entre mente e coração, eu vou me entupir, eu vou ficar um intelectual. Não! Paulo está dizendo que o verdadeiro conhecimento que ele está pedindo para aquela igreja é um conhecimento prático. É um conhecimento que diz, a Bíblia diz isso, pois eu quero viver. Quando a gente sabe e não vive, esse conhecimento fica só no saber, a gente fica um cristão nominal. Isso não está no texto, mas é para isso que Paulo está orando. Não quero que vocês sejam assim. Aquele crente que senta, escuta a palavra, beleza, mas a palavra não gera vida. Está entupido de informação do texto, sabe pegar o texto e explicar como ninguém. Mas esse texto não encontra no coração, olha o equilíbrio entre mente e coração, disposição para dizer, a Bíblia está dizendo, eu vou deixar a palavra me confrontar e o meu coração vai se dobrar diante da palavra, apesar de eu não querer. Isso é verdadeiro conhecimento. Gente, eu quero dizer para vocês que eu sou duro de coração. Nem sei se... Como é que está o seu coração? Eu estou dizendo, vamos tirar sandálias dos nossos pés, porque nós estamos em Terra Santa, ficar vulneráveis a Deus e pensar se tudo aquilo que a gente sabe, a gente tem um coração disposto a dizer, Deus, eu dobro meu coração para viver isso. Mente e coração. Não basta saber. É saber para viver. Esse é o que conhece. Por que Paulo estava falando isso? Porque a igreja de Colosso estava sendo bombardeada, começando a ser bombardeada com um monte de gente assim, ó, estavam lá dentro. A gente pode saber o evangelho. Só saber. Só saber. Eles não tinham recursos tecnológicos que nós temos, mas é como se dissesse assim, quer saber o que é a fé cristã? Pega aquele vídeo no YouTube. Sabe aquele cara? Tudo que ele fala é bom. A leitura do evangelho dele é ótima. Se entope daquele cara, beleza, você sabe agora, né? Então eles estavam dizendo assim, saber é uma coisa, conhecer é outra, e o evangelho é para ser sabido e não ser vivido necessariamente. Havia uma dicotomização, um mundo grego, no qual o cristianismo se expandiu, era um mundo dualista. Uma coisa é o bem, outra coisa é o mal, uma coisa é carne, outra coisa é espírito, uma coisa é saber, outra coisa é sentir. E Paulo está dizendo, não, é de mente e coração. O evangelho tem que ser conhecido para confrontar o nosso coração, para fazer com que a gente se humilhe diante de Deus e digamos a Ele, Senhor, por favor, eu quero viver. Irmãos, esse é o primeiro pedido. O primeiro pedido é para a gente unir mente e coração. Agora, como que a gente conhece? Como é que a gente faz para ter essa vida de conhecimento, equilíbrio entre mente e coração? A gente precisa ter uma coisa em primeiro lugar, comunhão com Deus. Comunhão com Deus é olhar para Deus em Cristo e dizer, Jesus, eu sou comum com você, apesar de eu ser tão diferente do Senhor. O Senhor é santo, eu sou pecador. Seu coração é amoroso, eu não sei amar, mas eu sei que o Senhor está aqui. E esse é o ponto
que me une a ti. Esse conhecimento, irmãos, essa sabedoria, ela é espiritual e prática. Volto a dizer, a gente pode ter um doutor em Bíblia analfabeto intelectualmente, que sabe a palavra porque ela penetra a mente e cai ao coração, e ele é um sábio. No livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 23 para frente, Jesus Cristo disse: quem é o sábio? É aquele que ouve e pratica essa palavra. Esse é o cara que sabe. Esse é o cara que tem conhecimento. Agora, aquele que sabe e não pratica é tolo. O sábio é aquele que construiu sua casa sobre a rocha, porque o conhecimento dele faz com que ele seja previdente e se prepare para o sofrimento. Mas o tolo não, o tolo sabe e não faz valer o que sabe. Parece que está falando de mim, parece que está falando de você, parece que está falando da gente, da igreja de Cristo em qualquer época, em qualquer lugar. Não é para só saber, mas é para cair ao coração. Mente e coração. Agora, para finalizar esse primeiro pontinho, preste bastante atenção aqui. Este conhecimento que une mente e coração, essa habilidade para viver, isso aqui é para a gente, é um consolo para mim e para você, é um cafuné no nosso coração. Sobre mim, sobre você, em nós, no seu coração e no meu coração, há uma presença poderosa. É o Espírito Santo de Deus. Como Paulo diz, é o Espírito de Cristo que habita na minha vida e na tua vida. Esse mesmo Espírito que lá no livro de Êxodo, olha só, gente, quando Deus mandou o povo, vamos lembrar um pouquinho do Antigo Testamento, quando Deus mandou o povo construir o tabernáculo, vamos lembrar disso? Lembra da riqueza de detalhes? Se não leu, leia lá em casa. Lá no livro de Êxodo, Deus dando a descrição do tabernáculo, que era uma tenda desmontável para ser casa de Deus durante um período na história do povo. Deus fala então, as tábuas, tem que ter essa medida. As cortinas, aquela cor, naquele tom. A linha tem que passar este ponto, entre um ponto e outro, eu estou exagerando, tem que ter essa distância. Era a riqueza de detalhes. Gente, vamos voltar no tempo, pensar que como era fazer isso sem tecnologia, a era da especialização. Era o tipo da coisa que você ia dizer assim: Deus, isso é bom porque o Senhor fala, tudo que o Senhor fala é exato, bom, perfeito e santo. Agora é o seguinte, a gente é a gente, né? A gente vai fazer tudo errado. Eu confesso a vocês que às vezes eu saio aqui domingo e eu digo a vocês que uma vez eu ouvi um pastor, olha só, um pastor uma vez estava dando aula para mim e ele disse o seguinte, ele falou: Cristiano, pastor não dorme de domingo para segunda. Eu falei: é verdade. Eu falei: eu achei que era o único. Ele falou: não dorme. Se o culto foi uma benção, ele fica lá: Deus, puxa, o senhor podia fazer isso domingo que vem de novo. Não espera 6 meses, não, Deus. Por favor, mais uma. Só mais uma, Deus. E quando não é isso, ele fica: Deus, mas fulano não foi. Está acontecendo alguma coisa ali, tem um problema lá. Gente, ele falou que ele ficou a noite inteira pensando nisso, que ele dormiu na cadeira e caiu da cadeira e quebrou a perna. Olha o que vocês fazem com a vida de um pastor. Se amanhã ou depois aparecer aqui com a perna quebrada, o braço, o dedo, a culpa é de vocês. Porque eu fiquei na segunda pensando no culto. Se foi bom, glória a Deus. Se não foi, Jesus, nós estamos dando um cabelo branco para o pastor. E aí ele ficou pensando, falando isso, e eu falei: é verdade, por quê? Deus escolhe a gente para fazer a obra dele. Seja ela o que for. Pastor, lá no seu trabalho, tudo é obra de Deus, gente. Ser pai, mãe, marido, mulher, não é um chamado de Deus para a nossa vida? Não tem sagrado e profano. Do Senhor é a terra, Ele nos deu o mandato para a gente trabalhar, fazer família e servir a Deus. Aí eu fico pensando: Deus, o Senhor é tão santo, a gente é tão podre, como não vai dar certo? Não dá certo, tem tudo para dar errado, Deus. O Senhor mandar o povo construir o tabernáculo, com essa riqueza de detalhes. Agora, olha que coisa linda, está lá no livro de Êxodo 31. Ele diz: é o seguinte, a riqueza de detalhes e a perfeição reflete meu caráter. Mas eu sei que vocês não têm capacidade para fazer. Então, eu dou o meu espírito sobre vocês. Ele dá a habilidade que vocês não têm. Gente, é demais. Esse espírito que estava lá é o mesmo que está em nós. A gente vai fazer tudo errado. Mas a garantia é que em você, em mim, em nós, há o Espírito de Cristo que vai nos dar habilidade para a gente viver aquilo que a Bíblia está dizendo.
Então, desculpa, não fica triste. Não fiquemos tristes. A palavra de Deus não é para expor a gente ao ridículo e dizer, pastor, não é para mim, definitivamente. Eu sonhei ser crente, mas eu não consigo. Deus sempre vai mostrar a perfeição dele no chamado e a nossa incompatibilidade. Mas Ele sempre vai dizer, eu tenho um espírito, meu espírito em você, e Ele te habilita para que a coisa seja feita do jeito que eu disse que tem que ser feito. Por isso que quando Paulo está dizendo, olha, eu peço que vocês tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento, unindo mente e coração, para viver e ter um conhecimento espiritual e prático, ele está dizendo, eu já mandei o Espírito para dar a habilidade de vocês fazerem isso. Então, irmãos, enche o seu coração de fé na palavra. Oremos ao Senhor hoje, Deus, eu quero conhecer a tua vontade. Ela é difícil para mim. Vontade específica de Deus, difícil para mim, Deus, aqui no meu coração, difícil na minha lida com a minha família, difícil na área sexual, é difícil ali, difícil se sujeitar à autoridade, é difícil, lidar com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com a culpa, com a vergonha, eu não consigo, mas sobre você, há um poder de Deus, e Ele habilita você para viver o Evangelho. Ninguém aqui pode dizer, eu consegui. Ninguém aqui pode dizer, eu vivi, olha, equilibrar mente e coração é para mim. Eu nasci pronto. Deus, nossa, só faltou salvar. Salvação foi um detalhe da minha vida. Não foi. Se alguém pode dizer isso, é pela graça de Deus e dizer, olha, o Espírito de Deus habita em mim. E Ele me faz viver a vida de Cristo. Creia nisso. Busquemos o Espírito Santo. Para ter pleno conhecimento, e conhecimento é para ser vivido. Quais são as áreas da sua vida que você precisa orar hoje, dizendo, Deus, eu quero conhecer a tua vontade aqui. Mas eu não tenho poder para cumprir, pois eu conto com o teu Espírito. Derrama ele sobre mim. Ele está em você. Segunda e última lição do texto é que este pedido que Paulo faz tem desdobramentos e resultados. Espere os resultados. Sem ser pragmático, triunfalista, ou utilitário, uma visão utilitária do Evangelho, vou fazer e Deus faz, vou fazer para Deus dar de volta. Não, mas está no texto. Paulo diz que quando a gente conhece a vontade de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós para a gente ter essa sabedoria prática, a gente vai frutificar. Gente, eu fico pensando que, será que pergunte isso para o seu coração, nós esperamos frutos das nossas orações? Você espera fruto da graça de Deus na sua vida, fruto dizendo, Deus, eu quero ver fruto de amor aqui na minha vida. Eu quero ver o fruto do amor na minha casa. Eu quero ver o fruto da graça de Deus operando aqui no meu trabalho, Deus. Na semana passada nós vimos que Paulo tinha esperança na pregação do Evangelho. Paulo dizia, olha, se o Evangelho está sendo pregado e ele está sendo difundido, e Epáfras está dando retorno aqui para mim, eu sei que a obra de Deus está sendo feita. Ele tinha esperança, não nos homens, mas no Evangelho. Irmãos, vamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho e esperar fruto da graça de Deus. Não é um otimismo barato. Não é uma força do pensamento ou sentimento positivo, não é nada disso. É olhar a realidade difícil e dizer, Deus, eu quero fruto da graça de Deus aqui. É aquela coisa que você diz, Deus, eu quero o teu Evangelho aqui. Não quero outra coisa, mas eu quero a tua vontade aqui na minha família, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, me ajuda, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, se o Senhor não quiser, faça alguma coisa, mas eu quero fruto da graça de Deus no meu casamento, na minha vida profissional, no meu ministério, na minha vida espiritual com o Senhor. Irmãos, vamos esperar fruto da graça de Deus. E Paulo ainda vai dizer que esse fruto da graça de Deus, ele leva a gente a crescer no conhecimento. Olha que coisa maravilhosa, ele está dizendo, olha, quanto mais a gente ora, conhecendo uma dimensão prática de mente e coração, e o Espírito habilita a gente pode, de fato, conhecer um pouquinho mais. Pensemos sobre isso. Paulo está dizendo, olha, a gente já conhece, mas precisa conhecer mais.
É como Jó. A minha vida te agrada, mas no final, depois de toda aquela história, ele diz, na verdade, eu falei de coisas que eu não sabia. Eu não entendia por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Temos visto isso na escola bíblica. Por que é que o Senhor permitiu que a desgraça batesse a minha porta se eu sou reto diante do Senhor? Isso é conhecimento de Deus. Irmãos, tem mais coisas de Deus para a gente conhecer. Tem mais coisas de Deus para nos atrair nele. A vida cristã, ela não é uma estagnação. A vida cristã não é aquela coisa, já sei o suficiente para não desviar, já sei o suficiente para ser crente, já sei o suficiente para dizer isso é de Cristo, isso não é. Meu, agora o resto, aí é para quem quer ministério, aí é para quem quer crescer lá, para quem almeja ser pastor, e eu estou tá tranquilo. Meu pai fez bem a função, eu fui educado no Evangelho, minha mãe me instruiu, eu sou um cara aplicadinho, entendi um básico da fé cristã, não preciso conhecer mais nada. Paulo está dizendo, não, meu querido, não. Irmãos, isso não vai tomar muito seu tempo, não. Este sermão de hoje é um degrauzinho a mais no nosso conhecimento de Deus. Não é porque eu estou pregando, mas é porque é a palavra de Deus. Se tivesse uma pedra falando aqui, está falando a palavra de Deus, o nosso coração deve ser humilde e dizer, Deus, eu quero aprender um pouquinho mais do Senhor. Eu quero a postura da Maria, que cai aos pés para ouvir o teu ensinamento. O Senhor está aqui, eu quero te ouvir. Por que a gente precisa conhecer mais? Preste bastante atenção nisso aqui, eu estou acabando. Conhecimento de Deus, irmãos, é força. Conhecimento de Deus é força. Eu não sei se você já parou para pensar em muitas coisas que você está passando na prova, na dificuldade, e aí de repente você fala, alguém fala alguma coisa da palavra de Deus para você, você conhece a palavra de Deus, e diz, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado para pensar nisso, isso mudou tudo dentro de mim. Meu Deus do céu, quando eu ouvi aquela pregação, ou quando eu li o texto, ou eu escutei assisti um vídeo, ou alguma coisa da Bíblia fez sentido para mim, não o vídeo, a mídia, não importa, importa é que a palavra foi revelada, você diz, Deus, eu fiquei rico. Nossa, isso tirou um fardo da minha vida. Esse conhecimento me fortaleceu tanto para eu enfrentar o que eu tinha que enfrentar. Pense em algum momento da tua vida, eu espero que tenha acontecido, em que você disse, não, de fato, quando eu conheci a vontade de Deus para a minha vida, eu vi que o conhecimento de Deus é força. Ele me fortaleceu para enfrentar as dificuldades ou para enfrentar o que eu tenho que enfrentar. E essa força, irmão, sabe o que é força? Aqui, conhecimento de Deus é força. Por isso que não é uma coisa para intelectoide. É para crente conhecer a palavra. Não separe mente do coração. Quer ser fortalecido contra a tentação? Está difícil a enfrentar o problema? Conheça a palavra de Deus. Conhecimento de Deus fortalece. E ele é tão forte em nós, apesar da nossa fraqueza, que Ele dá coragem para a gente fazer coisas em nome de Cristo. Crente é corajoso. Crente é corajoso, mas ao mesmo tempo é medroso. A gente conjuga muito bem essas coisas. A gente conjuga muito bem, Deus, eu tenho medo de enfrentar, não confio em mim, estou desesperado, mas a Tua palavra é tão clara. Tua palavra é tão específica, é tão objetiva, que eu tenho coragem de fazer, mesmo que eu não sinta. Às vezes, irmãos, a gente não tem, quase sempre, eu não consigo controlar meus sentimentos. Você controla aí? Quem levantou hoje sentindo vontade de vir louvar? Não responda. Nem sempre. Nem sempre as nossas emoções estão consagradas, e o nosso coração, porque eu sou um cara do coração. Não, Senhor, tem dia. E quando a gente não sente nada? Está no culto, um chora, o outro dobra o joelho, o outro aí você. Nada. Acho que eu não nasci para ser crente. Não sinto nada, irmão. Agora, sentindo ou não sentindo, o que é que a gente faz? A Bíblia diz, então vamos embora. Eu vou fazer o que a Bíblia manda, e pronto, acabou. Deus vai mudando meus sentimentos, se não muda, eu estou obedecendo o que a palavra diz, apesar do que eu estou sentindo. Por isso, irmãos, conhecimento de Deus é força e coragem para fazer. Agora, deixa eu pôr um dedinho na sua ferida e na minha. Mais. Irmãos, a gente precisa ter coragem para fazer, e não basta ter conhecimento.
a gente precisa tirar as sandálias dos pés e dizer, Deus, eu entrego os pontos. Toalha branca. É toalha branca que fala, né? Eu jogo a toalha. É bandeira branca e joga a toalha, agora sim. A gente tem que saber jogar a toalha e dizer, Deus, eu não vou fazer braço de ferro com o Senhor. Em que a gente precisa dizer para Deus, eu quero jogar a toalha. Eu quero coragem para fazer o que a Bíblia diz. Nas mínimas coisas, irmãos. Se o nosso conhecimento não for prático, não gerar vida, a gente fica cristão nominal. E um cristão nominal, sabe o que é isso? Vida sepultada. Vida sepultada é aquilo que Cristo olhou, sepulcro caiado. Você está morto na sepultura, você está vivo na sepultura. Horrível, bom, melhor que fosse morto. A pior coisa é quando você tem consciência de vida, mas você está lá. É um derrame, preso dentro do próprio corpo. Não sei como é que alguém fica com AVC, mas deve ser isso, está pensando em tudo. E o corpo não obedece o que você está pensando. Irmãos, isso é angustiante, isso é, não sei o que é. É uma coisa que mata a gente dentro da gente mesmo. Tenhamos coragem para nos humilhar diante de Deus nesta noite e dizer, Deus, eu não quero isso, eu quero fazer. E coragem para fazer, com base no que a tua palavra está dizendo. E por fim, Paulo diz que quando a gente pede todo esse conhecimento, além da gente ser fortalecido, a gente tem um elemento de graça e de doçura. É que a gente é levado a Deus a dar graças a Ele, em meio a 3 pontinhos. Deus, hoje é possível eu levantar, segunda-feira, neste domingo, tudo está bem, nem tudo está bem, ou está tudo errado, mas eu consigo te dar graças em meio a isso, aquilo e aquilo. Nem sempre coisas ruins, mas coisas boas também. Por que a gente pode dar graças a Deus em meio a situações favoráveis e desfavoráveis? Ele está dizendo, olha, um crente pode dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância, porque ele vai entender que ele não é digno de nada. Ele não tem capacidade para nada, ele não pode fazer nada, não em nós, em mim, em você, não há dignidade alguma, mas tem uma coisa maravilhosa. Cristo Jesus, um homem santo e sem defeito, Ele é a sua dignidade. Ele é a sua dignidade. E se Ele é a sua dignidade, é a dignidade do teu irmão também. Por isso, Ele está dizendo, a gente pode dar graças a Deus. Porque o Filho de Deus está aqui, o Filho de Deus está aí. Eu posso dar graças a Deus, sendo fraco, sendo um murmurador, não gosto disso. E quero deixar isso. Mas eu posso dar graças a Deus pela dignidade de Jesus que foi dada gratuitamente para mim. Eu posso dar graças a Deus pelo meu filho. Eu posso dar graças a Deus pela minha esposa. Posso dar graças a Deus pelo meu inimigo. Eu posso dar graças a Deus para aquele que me odeia. Não porque eu estou chancelando o erro dele, fazendo o erro virar verdade. Mas porque olhando toda essa limitação humana, essa situação caótica ou não, a gente tem uma dignidade, é a herança que Cristo Jesus nos deu, pela graça e pela postura santa do nosso Mestre, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Em outras palavras, Paulo está dizendo que aquele crente que conhece a vontade de Deus para viver a vontade de Deus, ele é alguém que tem coragem de se relacionar com a dignidade de Cristo na vida das pessoas. Olha, irmãos, todas as vezes que a gente fica falando mal das pessoas por quem Cristo morreu, a gente se iguala a Satanás. Satanás que é acusador do povo de Deus. Ele é que é acusador do povo de Deus. Eu não tenho dignidade nenhuma, você vai encontrar um monte de falha na minha vida, e eu tenho certeza que Deus as expõe para vocês. Sabe por que eu não durmo às vezes? Chego em casa e falo, Deus, eu sei que o Senhor expôs a minha fraqueza para a igreja hoje. Mas também sei que o Senhor expôs as fraquezas deles para mim, para que a gente mutuamente se pastoreie, e se cuide, se observe, se assista em comunhão e oração. Mesmo eu sendo fraco e vocês sendo fracos, é a dignidade de Cristo que nos faz partícipes da herança na salvação. Não é lindo isso, gente?
Isso faz a gente perder expectativa, quando essas expectativas não estão apoiadas na graça de Deus. Isso faz a gente dizer, eu quero recomeçar. Eu quero esperança, esperança no Evangelho. Eu quero orar mais, pedir mais conhecimento de Deus. Eu termino nessa nossa conclusão chamando a sua atenção para a gente não desassociar uma vida de oração de uma vida de conhecimento da palavra. Paulo uniu essas duas coisas nesse texto. Precisamos orar, falando do conhecimento. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus para mim e para você. Se você é daqueles que, como eu, gosta de ir ao monte, vá ao monte com a Bíblia. Se você é daqueles que gosta de se trancar em casa lendo a Bíblia, faça isso de joelhos dobrados, em oração. Orar e ler a palavra são duas coisas que se retroalimentam e uma não separa a outra. Não temos autorização na Bíblia para separar uma vida de oração. Crente que só ora e não ora com conhecimento de Deus, tem algo que está faltando alguma coisa. E aquele que está cheio de conhecimento de Deus e não tem uma vida de oração, com o coração prostrado aos pés do Senhor, alguma coisa está errada. E aquele que acha que não precisa nem orar e nem ler a Bíblia, ora vem, Senhor Jesus. A gente brinca porque nós estamos em família. Mas a gente, no fundinho, diz, Deus, eu quero estabelecer as prioridades na minha vida, para começar todas as coisas com o Senhor. Eu queria que antes da gente ir para a ceia, vamos ter um momento de confissão. Confissão. Os católicos romanos fazem isso. Mas a gente não precisa fazer isso com alguém que vai nos mediar. Irmãos, a prática da confissão é algo bíblico e faz parte da vida do crente. Não vamos embora para casa com pecado. Vamos deixar o pecado ao pé da cruz. Agora, confissão, gente, confessar pecado não é narrar. Eu tenho dito isso ano após ano aqui. Não é narrar. Confessar pecado é chegar para Deus e dizer, eu sou isso. Não fiz, mas eu sou. Me ajuda. Confessar pecado é dizer, Deus, eu sou intolerante. Eu sou educadinho na frente das pessoas, mas meu coração rejeita toda essa minha educação. As pessoas pensam que eu sou amoroso, mas eu sou odioso dentro de mim. Deus, as pessoas pensam que eu estou feliz, mas na verdade eu sou um depressivo. E a minha depressão não é a depressão espiritual do salmista, porque está abatido a minha alma. É uma depressão que diz, não a Deus. Deus, eu sou daquele que não tem coragem de oferecer a segunda face. Então eu evito conflito. E todo exercício que o Senhor coloca lá no meu trabalho, com aquela pessoa que vai me exercitar para oferecer a segunda face, sabe o que eu faço? Covardemente, porque eu não tenho coragem, eu fujo. Eu não quero cruz. Isso é confessar pecado, gente. Se eu pudesse, Deus, eu tirava determinadas pessoas da minha família. Eu já pedi isso. Mas não estou autorizado. Gente, a gente precisa confessar pecado. A situação não muda, mas Deus tira o fardo. A confissão não é para privar da ceia, a confissão é para gerar Jesus em nós. A confissão, pensa aí no que as pessoas que convivem com você têm a dizer ao teu respeito. Ouça essas pessoas. Difícil, né, se humilhar. Geralmente a mãe diz, fulano, vem aqui. Eu falo, ou a esposa diz, ou o marido diz, ou o melhor amigo diz. A Bíblia diz, vem aqui, você está errado. Irmãos, parece que isso vai nos arrancar o cabelo da cabeça, mas não vai. Isso vai nos fazer quebrantados e chegar para Jesus e dizer, Deus, eu tirei um fardo da minha vida. Um fardo de pecado eu deixei ao pé da cruz. Não vamos voltar para casa com um fardo de pecado. Vamos deixar ao pé da cruz. Esse pecado não é para você. Esse pecado foi pago pela graça de Deus. Deus projetou teu pecado em Cristo. Vamos tirar isso das nossas costas e deixar o nosso coração livre para seguir o caminho. Sem peso, sem pecado. Deus sabe dar conta de você. Há esperança, irmãos.
O fim da nossa reflexão bíblica, dessa pregação, tem que nos fazer olhar para Cristo e dizer: eu vejo esperança para mim. A esperança é Cristo. Vamos fazer isso? Vamos ter um momento de silêncio dos lábios, mas um grito do coração, chamando o pecado pelo nome e dizendo: Deus, eu quero falar isso para o Senhor. Senta aqui, fica aqui, ouve a minha confissão. Deus é o nosso amigo e o nosso confidente. É um amigo confidente que compreende você. Ele está aqui para a gente poder orar a Ele. Ele nos convidou para ceiar e sabe da sujeira que a gente carrega. Inevitáveis e coisas que a gente mesmo colocou. E Ele não vai culpar a gente. Gente, culpa e vergonha foi posto sobre Cristo lá na cruz. Não vamos carregar um fardo de culpa e vergonha. Isso aí foi para Cristo. Adão e Eva receberam no pecado, mas Cristo desfez isso lá. Se teu coração está carregado de culpa e vergonha, jogue isso para Cristo. Mas recebamos arrependimento. E tenhamos coragem de ser desafiados a dizer: Deus, eu quero seguir um outro caminho cheio de esperança. Então vamos ter um momento diante de Deus, em oração. Você pode confessar, porque há perdão. Há perdão para mim, há perdão para você. É Cristo Jesus. Que bom, Deus, a liberdade de termos um amigo presente. Que bom, Deus, poder rasgar o nosso coração e chamar pecado pelo nome, Deus. Que alegria. Que graça de Deus, que liberdade em amor. Saber que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus e em nós agora reina a vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos deixar os nossos pecados ao pé da cruz. Obrigado pela alegria de ter Jesus como nosso Salvador. Senhor, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das fraquezas do nosso coração, que se expressam em dureza para obedecer o que a Bíblia diz. O Senhor sabe da nossa resistência à Tua vontade. A palavra do Senhor foi clara para nós nessa noite, dizendo que devemos conhecer para viver. Conhecimento pleno da vontade do Senhor em sabedoria e entendimento, isso é prática. Deus nos livra de saber e não viver. Nos livra de não querer saber, porque não queremos viver. Oh Deus, mas também não queremos fazer por nós, pela obrigação. Por isso pedimos ao Senhor: converte o nosso coração. Atrai o nosso coração para a verdade. O Senhor sabe das nossas motivações para pecar. E o quanto isso é forte dentro de nós. E nós não sabemos o que fazer para que isso morra. Mas nós pedimos, ó Deus, que a razão da fé, a razão da palavra, que é Cristo, é esta razão que é graça abundante, que é muito mais eficaz e além do pecado, porque a Tua palavra diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa graça superabundante nós queremos na nossa vida. Deus, tira a nossa força para pecar, tira a dureza do nosso coração. Deus, tira, Senhor Deus, as nossas razões quando elas se opõem à Tua palavra. Tira o orgulho do nosso coração de achar que aquilo que a gente faz é melhor do que aquilo que a Tua palavra diz que devemos fazer. Que o nosso coração levante suas mãos em rendição ao Senhor nesta noite, para dizer que Cristo cresça e nós diminuamos. Deus, livra-nos de uma vida de separação de mente e coração. Dá-nos uma vida de união em mente e coração. Que o conhecimento da palavra gere vida, gere força, Senhor Deus, e coragem para a gente fazer o que deve ser feito no poder do Teu Espírito. Apesar de nós, que tudo aquilo que o Senhor nos deu, perfeito para ser feito, como a construção do tabernáculo, que isso nos atraia e nos desafie, mas nós possamos dizer: derrama Teu Espírito para nos habilitar a fazer. Deus, a vida de Jesus é perfeita, santa, e é este o desafio que o Senhor nos dá na salvação para nós vivermos. E a nossa postura não é mais perguntar como a gente vai viver, a nossa postura é dizer: obrigado, porque o Teu Espírito nos habilita para viver a vida de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. A esperança inunda o nosso coração de esperança.
Tira a angústia, a apatia, o desespero, a depressão, a tristeza, Deus. Tira, Senhor Deus, o olhar altivo. Tira, Senhor Deus, qualquer coisa, Senhor Deus, que nos faz críticos uns dos outros. Porque Cristo morreu por nós. E a nossa dignidade é dada por Cristo. Ó Deus, nos une na cruz. Nos une ao pé da cruz. Para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.